A paz do Senhor a todos. Amém? Amém. Nós vamos contar uma história agora. Vocês já devem saber aqui, né? Qual história é essa? Que Deus multiplicou peixe e pão? Isso! A história dos 5 pães e 2 peixinhos, Ágata. Vocês sabem essa história? Vocês lembram dela? Nós lembra, né? Nós já ouvimos ela na nossa EBD. A multiplicação dos pães. Quem fez a multiplicação dos pães? Jesus, como vocês já ouviram em outras histórias, ele passava pelas cidades pregando a palavra dele, operando milagres, não era? Fazendo curas, não era isso que o Senhor fazia? E aí, tinha sempre o que ao redor de Jesus? Por onde ele passava? Uma multidão. Com fome, né? Tanto físico quanto a palavra do Senhor. E aí, Jesus estava lá perto do mar de Galileia, junto com os seus discípulos, ele foi para o monte, e aí uma multidão de pessoas seguiu a Jesus até lá, porque Jesus estava fazendo muitas curas com os enfermos. E aí a multidão quis seguir a Jesus. Só que foi passando o dia, aquela multidão não saía de lá, e o Senhor Jesus com os discípulos. Por quê? Porque eles queriam ficar perto de Jesus. Porque eles queriam ver o que mais o Senhor podia fazer, o que o Senhor podia fazer por eles. Então as pessoas estavam sedentas de ficarem perto do Senhor Jesus. Aí foi ficando quase a noite e os discípulos falaram assim: Senhor, nós precisamos mandar esse povo para casa para no caminho eles comprarem alguma coisa, porque eles estão aqui o dia inteiro e estão todos com fome. E aí Jesus falou assim: mas nós vamos dar o que comer, nós não podemos mandar eles embora com fome. Aí os discípulos olharam e falaram assim, eram quase 5.000 pessoas, a palavra fala. Quase 5.000 pessoas. E aí, Ágata, Jesus falou assim, nós vamos ter que dar de comer, nós não podemos mandar ele embora. E os discípulos, nós não temos dinheiro para poder comprar pão para toda essa gente. Nós precisamos fazer com que eles vão embora e eles comprem. Não, nós não podemos, nós vamos dar o que comer. E aí os discípulos saíram no meio daquela multidão e aí veio um rapaz, a Bíblia fala que veio um rapaz que tinha em suas mãos, olha, um cesto com quantos pães? 2, 5. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pães e quantos peixes? 2 peixes. E o Senhor fala, a palavra do Senhor fala que aquele rapaz, ele queria muito ajudar o Senhor Jesus a alimentar aquela multidão. E aí os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram, olha, o único alimento que nós achamos foi com esse rapaz, 5 pães e 2 peixes. Não tem como alimentar quase 5.000 pessoas só com isso. O que Jesus fez? Ele multiplicou. Ele ainda não. Jesus mandou que os discípulos separassem de 50 em 50, grupos de 100 em 100, para que pudesse repartir este alimento. E aí Jesus pegou o alimento, segurou o alimento. E sabe o que ele fez? Ainda não é a multiplicação. O que o Senhor Jesus fez antes da multiplicação com aqueles alimentos? Ele fez uma oração em agradecimento por aquele alimento. O Senhor Jesus segurou aquele cesto e orou agradecendo por aquele alimento. E aí, depois que ele terminou a oração de agradecimento dele, ele falou para os discípulos que podia servir aquelas pessoas. E aí os discípulos iam lá no cesto e começaram a tirar. E tirava pão, e tirava mais pão, e tirava peixes, e não acabava. Todo mundo estava se alimentando, porque o Senhor fez a multiplicação de todo aquele alimento. Viu? Agora Jesus fez a multiplicação dele. E tinha muita pessoa, quase quantas mil pessoas? 5.000. Quase 5.000 pessoas. E o Senhor conseguiu alimentá-los
com apenas 5 pães e 2 peixes. Ele fez a multiplicação e alimentou todas aquelas pessoas. E aí, quando eles terminaram de comer, já estavam todos bastante satisfeitos, o Senhor mandou que os discípulos recolhessem o que sobrou. Vocês acreditam que eles comeram e ainda sobrou? Quantos cestos desses? 12 cestos de pão ainda sobrou. O milagre do Senhor, quando ele é feito, ele vem para verdadeiramente atingir o necessitado. Ele vem para resolver a situação. Aquele povo estava faminto, com fome, e só tinha 5 pães e 2 peixes que um rapaz levou. E aquele rapaz nos mostra como devemos ter o coração bom, como devemos querer andar perto de Jesus, como queremos ser instrumentos nas mãos dele. Aquele menino foi um instrumento nas mãos do Senhor. E nós também devemos ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ele ajudou a alimentar. Nós também podemos ajudar a alimentar a multidão? Sim. Com pão e peixe? Não. O pão fala de quê? Da palavra do Senhor. Então nós estamos aqui para sermos instrumentos nas mãos do Senhor e levar a palavra, levar o alimento ao coração daquele que não tem. Amém? Amém. A paz do Senhor a todos.